Reflexão semanal, nosso tema hoje é Quando Deus Age. E o texto é 1 Samuel, capítulo número 10, do verso número 5 ao verso número 7. Quando falamos a respeito de Saul, só lembramos dos fatos ruins a respeito da vida desse homem, quando ele perseguiu Davi, quando ele procurou a necromante, os seus pecados, as suas dificuldades. Mas a Bíblia relata fatos importantes a respeito da vida desse homem, como a humildade. O texto bíblico que nós vamos ler, que lemos aí, explica que duas jumentas do pai de Saul haviam se perdido e o pai o incumbiu de encontrá-la. Saul já estava a ponto de desistir. Depois de exaustivos 3 dias de procura, quando o moço que o acompanhava sugeriu que procurasse um homem de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo número 9, verso número 6, relata: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Notem que esse jovem falou um homem de Deus. Quanta diferença faz um homem de Deus num bairro, numa cidade, num país. E Saul vai de encontro a Samuel. E sem que Saul dissesse nada, o profeta lhe tranquilizou quanto às jumentas, afirmando que essas já haviam sido encontradas. E Samuel começa a relatar o que Deus havia falado. Ao ouvir as grandiosas palavras do profeta, eis a reação de Saul. Porventura não sou eu o filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias de Benjamim? Por que, pois, falas como semelhante palavras? Em outras palavras, Saul não conseguia crer que aquelas eram palavras que vinham de Deus, porque se sentia pequeno. Gideão se sentiu da mesma forma pequeno, Moisés também se sentiu pequeno. A humildade é necessária para que haja dependência de Deus. Sem essa dependência, os grandes planos de Deus não se concretizam em nós. Assim, a Bíblia ensina que a humildade é a dependência do poder de Deus. Em Tiago, capítulo número 4, verso número 6, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E lá em 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 5, diz: Cingi-vos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que faz com toda a diferença em nossas vidas e nos torna capazes de viver os propósitos que o Senhor tem para nós. Enquanto Saul viveu na dependência do Espírito, sua vida foi abençoada. Tudo mudou quando ele se colocou na rebeldia e na desobediência anos mais tarde. Humildade e confiança são pré-requisitos de quem quer ser abençoado. Tenham todos uma excelente semana.